seguinte, existe evidentemente um descompasso entre a percepção das pessoas a respeito de como a economia está e como que os nossos índices normais estão medindo. Tem um artigo extremamente interessante que foi publicado nesse fim de semana na Atlantic. Atlantic é uma grande revista americana, tem 150 anos de idade. Mark Twain escrevia lá e é um dos veículos jornalísticos que melhor se adaptou à internet. E eles mostram uma coisa que é o seguinte: o Partido Liberal americano é o Partido Democrata. O pessoal aqui no Brasil fica falando, não, é que liberal nos Estados Unidos quer dizer de esquerda. Não é isso. É que como jamais se desenvolveu um marxismo nos Estados Unidos, a política ali ficou com cara de século XIX. De um lado, os conservadores, do outro, os liberais. E você não tem mais à esquerda aquela coisa socialista inspirada pelo marxismo e tudo mais. Você jamais viu o desenvolvimento de uma social-democracia nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa, como aconteceu aqui no Brasil. Embora aqui no Brasil a social-democracia tenha uma pegada mais trabalhista, mas enfim. O ponto aqui que eu estou fazendo se você vai, por exemplo, em termos de responsabilidade fiscal, os democratas são muito mais responsáveis fiscalmente do que os republicanos. Por quê? Porque os democratas são, desde o Jimmy Carter, notadamente liberais modernos. Isso vale para o governo Carter. Isso vale para o governo Clinton, isso vale para o governo Obama. Não valeu para o governo Biden. O governo Biden voltou para uma lógica democrata que era uma lógica mais similar ao do governo Lyndon Johnson, em que eles decidiram, não, vamos botar mais Estado. Por quê? Porque os democratas partiram, e depois de 2016, quando eles perderam, principalmente entre operários, os democratas partiram do princípio de que, olha, essa política fiscalista demais, preocupada demais com déficit, está fazendo com que a gente perca esse tipo de voto, que é o voto digamos assim, da classe trabalhadora. O governo Biden foi, imagina, não é nada perto do que um Ciro Gomes seria, aquela coisa, uma Dilma Rousseff foi, não é nada perto disso, mas para padrões americanos, eles gastaram muita grana em política industrial. Vamos injetar dinheiro, vamos subsidiar, vamos financiar, vamos ajudar a construir empresas. Esse artigo da Atlantic vai a um condado em Ohio, em que se abriu uma fábrica de baterias modernas gigante, uma fábrica altamente tecnológica, espetacular. Aumentou o emprego de operário que não acaba mais num lugar que tradicionalmente é um lugar operário. Aquele condado aumentou em 6% o número de votos para Donald Trump nessa eleição. Quer dizer, aquela lógica que os democratas usaram no governo Biden, que vamos gastar mais para criar empregos formais, e, portanto, as pessoas vão estar satisfeitas porque você vai ter, entre aspas, pleno emprego numa determinada região, e isso é o que os trabalhadores querem. Qual é a grande queixa das pessoas naquele lugar? A economia está ruim. As pessoas estão empregadas? Elas estão empregadas. Mas elas têm a percepção de que a economia está ruim. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. Eu não sei, a Débora e o Sérgio talvez tenham teses melhores a respeito do porquê acontece isso. Mas a mesma coisa está acontecendo no Brasil. O governo mostra os números padrões que a gente está habituado a ver a respeito de qual é o retrato da economia e estão dizendo, olha aqui, o PIB está crescendo, olha aqui, o nível de emprego está ótimo, e está mesmo. A inflação está controlada, está mais ou menos controlada, né? Mas está controlada porque o Banco Central está ralando. Sim, pois é. E o Banco Central está jogando lá para cima o juro para tentar segurar a inflação. Mas, enfim, as pessoas não estão percebendo essa economia. Não, pessoal? Eu acho que o pessoal, enquanto o governo está olhando para a foto, as pessoas estão pensando no qual vai ser o final do filme, né? Olhando para essa subida da inflação, do preço das coisas, como o pessoal estava nos comentários. Quem faz compra sabe, ou assina serviços, os streaming estão ficando um absurdo de caro também, que é uma coisa que as pessoas estão consumindo mais. Então tem uma série de bens de consumo que não estão sendo tão olhados, mas mesmo a cesta tradicional olhada pelo Banco Central já está estourando inflação.
Eu estou bem preocupada também com o setor imobiliário, que costuma empregar bastante, né? Porque trabalhador ali, né? Principalmente trabalho braçal, já está prevendo vamos dizer, pisar no freio para o próximo ano por causa do aumento da taxa de juros, né? Porque, afinal de contas, o setor imobiliário depende de juros, porque as pessoas financiam imóveis. Então, assim, eu acho que as pessoas não estão preocupadas com esse momento, né, do filme, com esse episódio da série, sim como ela vai se desenrolar nos próximos 2 anos. E eu entendo totalmente a preocupação, porque eu também estou preocupada. Mas eu queria ouvir o Sérgio também para ver tua percepção. Não, eu acho que realmente a impressão que eu tenho, aí eu falo como cidadão, né? Eu não sou economista, né? Mas de que a inflação está aumentando, digamos, né? O brasileiro está perdendo o poder de, ou pelo menos eu, né? E amigos próximos e família e tudo, né? Sentimos que estamos perdendo o poder de compra, é uma sensação muito real, né? E aí eu acho que né, esse texto da Atlantic eu não li, eu vou atrás imediatamente, né? Porque é muito interessante, porque aí o governo Biden, pelo que o Pedro descreveu, sim, fez tudo certo, né? Tentou, naquele condado pelo menos, né? Tentou melhorar a economia, tentou criar empregos, e isso sempre é digamos, uma questão eleitoral importante, mas talvez tenha perdido importância nos últimos anos, ou talvez a Câmara tenha sido uma candidata muito ruim para enfrentar o Trump, ou talvez tenha um monte de coisa rolando ao mesmo tempo que impacta o voto, a decisão do voto, né? Essa ideia de que a ciência política sabe definir as intenções, ou sabe, né, por que as pessoas votam, em quem elas votam, como elas votam, é balela total, né? A ciência da ciência política sobre comportamento eleitoral é uma ciência por questões que não tem nada a ver com os pesquisadores, né? É uma ciência de muito menor qualidade do que a ciência política sobre outros assuntos como legislativo, orçamento, políticas públicas, né? Então, se fosse o Lula, estaria muito preocupado, né? Porque, de fato, sim, concordando com a Débora, acho que é isso que ela pensa. A perspectiva para os próximos meses, para os próximos 2 anos, pelo menos, é muito, muito ruim. Até no Congresso, né? A ideia de que o governo vai liderar uma reforma, liderar iniciativas, é risível, né? Então, sim, eu acho que essa questão da economia vai ser muito importante no ano que vem.